Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está escutando isso aqui. Acolhendo Inquietudes. Uhul! Quem é você? Eu sou o Matheus. E eu sou o Bruno. E nós somos... O Acolhendo Inquietudes de novo, Mas antes de a gente iniciar nosso episódio, eu gostaria de fazer um anúncio, né? Uns anúncios dos nossos perfis pessoais, né? E de trabalho, né? Queira ou não. Que é o meu e do Bruno, né? De fotografia. Tem o meu, o tal Prisma, que é um perfil onde que eu posto minhas fotos lá. Tem o do Bruno, que é o Bruno, underline disse, underline tchau. Que ele também posta as fotos dele lá, bem legalzinho, caso vocês queiram conferir. E também tem um perfil dele para falar sobre audiovisual, que é o MP4. Um perfil onde que tem o blog dele, né? Então vocês podem conferir o blog, ler lá o que ele tem a dizer sobre os filmes que ele fala e o que ele comenta lá. E o podcast dele também tem, né? Lá no Spotify, caso vocês queiram dar uma olhada. E todos os links dos perfis vão estar aqui na descrição do vídeo. E também, né, vai estar aí se vocês quiserem dar uma conferida também. Inclusive, eu recomendo vocês darem uma olhada no perfil do MP4, né, que é o perfil do Bruno de audiovisual, porque lá ele não só fala sobre filmes, mas também ele dá um pouco do lado técnico sobre filmes, que eu acho bem interessante também. Então, se quiserem dar uma olhada, compartilhar alguma coisa. Obrigado. E é isso, acho que esses são os anúncios que eu tenho a fazer. Júpiter, você gostaria de anunciar alguma coisa? Estamos com uma terceira pessoa aqui, oficialmente. Eu sou Vips. Não quero anunciar nada, não quero permanecer no anonimato. Eu quero permanecer no silêncio. Ok. É uma entidade que tá aqui com nós. Reptiliano. E é isso, basicamente. Você quer iniciar com o assunto? Ou... Fica à vontade. Nossa, eu nunca achei que eu ia conseguir convencer Bruno Santos a falar sobre esse assunto. Caraca. Eu tava até desenvolvendo na minha cabeça um outro, tipo, tópicos assim do que eu poderia falar sobre um outro assunto que eu desejo trazer pra cá também. Que a gente deseja, enfim. Mas enfim, eu descrevi pessoalmente que foi o surto que foi a Operação Prato. E aí, pra falar sobre a Operação Prato, eu necessito falar sobre o podcast da Operação Prato, que é um podcast oficial da Globo, né? Que tem ao todo 13 episódios, que eu estou no caso, eu não cheguei a terminar o episódio todo. Eu tô aqui no episódio 4, né? Que são os 4 ataques, né, que é denominado o nome do episódio. E basicamente a Operação Prato foi um evento que aconteceu lá em 1900 e alguma coisa, agora eu não vou lembrar a data, sou péssimo com datas, mas que ocorreu uns ataques de OVNIs, né, ou ETs, assim como vocês queiram chamar, lá no Pará, né, na fronteira do Pará com o Maranhão, que foi uma vilazinha, né, que ocorreu vários ataques de alienígenas, ou de OVNIs, ou como vocês queiram chamar, que foi um evento, né, um dos eventos ufológicos mais comentados e que tem mais detalhes sobre esse evento, porque aconteceu muita coisa e muita pessoa foi afetada por causa disso, tanto que nessa época pessoas ficaram sem ter, teve pessoas que ficou sem ter certos tipos de alimento, porque as pessoas não iam para lá, porque as pessoas não queriam ir para uma cidadezinha onde que ocorria ataques de OVNIs, coisas que inexplicáveis. E aconteceu muita coisa, né? E nesse podcast, né? Que, por sinal, como eu falei, né? É muito bom vocês ouvirem. Qual que é o nome? É Operação Prato. Você bota no Spotify, você acha lá. E bem simples. Operação Prato, pode deixar o link ali para as pessoas, caso elas queiram dar uma olhada. Muito bom esse podcast, inclusive. A pessoa, né, que foi responsável por fazer a pesquisa e falar. Eu, quando tem podcast assim que tipo, tem os efeitos sonoros, as coisas eu acho bem bonitinho. Mas enfim, a Operação Prato ocorreu, né? Não foi indireta, não. Não foi direto. Ocorreu, né? E aí. Nossa, eu nem me preparei para esse episódio, mas enfim. Muita coisa aconteceu. A gente tem registros nesse podcast das vítimas da época que foram atacadas. E como ocorriam esses ataques? Bom, a gente tem no imaginário popular, né, essa coisa da nave espacial, né, que é aquele formato... Disco voador? Disco voador, né? Já chegou o disco voador do Chaves, né?
Mas que as pessoas que viram esse evento e que foram atacadas por essas naves espaciais, né, por esses OVNIs, tem dito, né, que foi naves mais ou menos parecidas nesse formato cilíndrico que eu acho que fala, né? Não sei, né? Não sei como dizer uma forma geométrica do disco voador, mas enfim. Vocês imaginam, né? Como deve ser um disco voador, né? Tem um imaginário popular isso daí. E aí, a gente tem coisas que são que fortalecem essa história. Porque o que acontece? Nessa vila, né, nesse local, nessa época, não se tinha muito noticiário de televisão ou jornais, né? Então, meio que as pessoas viviam nessa vila e aparentemente todo mundo meio que se conhecia um pouco, né? Porque é uma vilazinha mais fechada e tudo mais. Isolada. Isolada. Não vou dizer bem isolada, porque eu não conheço muito de lá, mas eu acho que não deve ser tão isolada assim. E aí acaba que teve o primeiro ataque, né? Que foi uma pessoa, né? Mulheres, né? Mulheres foram as que foram mais atacadas por essas criaturas, ou OVNIs, não sei. Que contavam, né? Que passava... Nada, ouvia um som muito estridente, assim. De como se fosse um vento, assim, muito forte. E aí uma luz, né? Uma luz muito forte descia do céu. E a pessoa não conseguia se mover, ela ficava paralisada. E tudo que essa pessoa conseguia sentir é como se a vitalidade dela fosse sugada. E aí, por que eu falei que foi mulheres mais atacadas? Porque essas coisas atacavam mais mulheres, tanto que tem um nome para isso, né? Que foi dado um nome, que é os tais chupa-chupas. Basicamente. Os chupa-chupas, que são basicamente essas mulheres eram atacadas, elas tinham os seios todo ensanguentados, basicamente. Por causa que eles meio que aparentemente sugavam o sangue dessas mulheres, sem deixar nenhum corte nem nada, só com essa luz muito forte, né? E aí começou o primeiro ataque, e aí depois foi mais um ataque, mais uma pessoa foi atacada. E assim começou a aparecer mais desses OVNIs pra essa vila, pra essa cidadezinha. E cada vez ia se fortalecendo e as pessoas ficavam com medo. Tipo, teve um relato de uma moça, uma senhora, que ela conta que ela estava na rede. Inclusive, é um ataque uma das ataques ufológicos mais críveis, por assim dizer, porque tem relato de muitas pessoas, muitas senhoras, muitos senhores que na época eram mais jovens, e que todas as pessoas que contam os relatos pessoais ou relatos que presenciaram o ataque, eles têm muita responsabilidade em dizer o que eles sabem, o que eles viram que aconteceu. Eles nunca, até então, eles não pressupõem o que pode ser. A menos que, tirando um moço, assim, que em um dos relatos ele pressupôs o que poderia ser, mas no geral, as pessoas, eles contam a partir da visão deles. Então isso deixa mais crível a história. Isso é bem interessante. Assim, mas também teve o caso de Varginha, né? O ET de Varginha. Sim, também teve. Tinha muita coisa de relato, etc. Falaram que o FBI foi lá pagar pras meninas ficar quietas. Que? Eu não sei. É que eu não entendi direito o que você falou no final. Não, o FBI foi pagar pras meninas não falarem sobre o assunto. FBI. Era alguma coisa assim. Acho que foi o próprio exército daqui que foi. Oxi, sério? Teve envolvido. Teve um cara que ele se suicidou. É verdade. Né? Um cara do exército se suicidou depois de ver um ET e ter divulgado na TV. Né? Aparentemente. Sim. Varginha também. Esse bagulho de Varginha. Inclusive, só dando um contexto rapidão, começou, né, esses ataques de 1977 e foi até 1978. Um ano de diferença, mas foi onde ocorreu muitos ataques no meio desse ano. Enfim, continua, Júpiter. Estranho, eu acho que tem gente que fala que talvez o Brasil seja alguma coisa de ponto de alienígena, porque tem muito esses ataques aqui, tem um monte de coisa desse tipo. Eu tenho medo de alienígena. Eu tendo a não acreditar, mesmo que eu já tenha passado por algumas coisas assim, que tipo, tá certo, isso aqui certamente aconteceu, mas eu vou deixar pra lá.
Mas eu tento não pensar muito sobre, porque eu tenho medo. Então, eu não vou dizer que eu tenho só medo, assim, porque eu tenho uma curiosidade. Eu acho que eu nunca presenciei algo do tipo que eu vou falar assim, caraca, isso daqui é meio alienígena, tá ligado? Porque eu realmente não ou se eu presenciei, não lembro, tá ligado? Mas eu acho que eu nunca presenciei nesse nível assim. Mas, quando eu conheci esse caso de Operação Prato recentemente, e eu fiquei bitolado com isso daqui, porque é surreal os relatos que tem e como isso tem muita coisa envolvida nisso, tá ligado? Assim, vamos assumir que esse episódio desse podcast não é um episódio que a gente falar sobre fatos. Vamos falar sobre hipóteses de coisas. Então vamos distanciar da realidade. Não da realidade, vamos. Se você para pra pensar, isso já foi confirmado pela NASA, não teve um negócio assim? Então, tipo, eles existem, então, tipo... Foi. Eles? O cara foi... Eles estão de olho. O cara olho foi no bagulho e falou assim, não, existe aliens no nosso oceano. Teve aquele bagulho como é o nome do... Caramba, esqueci agora. Lá dos Estados Unidos, Caramba, aquela coisa lá... dane-se. Era os coisinhas, né? Tipo um drone que ficava voando? Não. É um lugar lá nos Estados Unidos. Não esqueci. Tipo um obelisco, um lugar lá. Que eles confirmaram, eles divulgaram imagens disso. Falando, aqui, imagens que, tá aí, e é isso aí. Mas ninguém ligou, né? Hã? Eram gravações, de policiais militares falando, mano, não sei. Não, gravação do céu mesmo. Coisa passando, chegando do nada, o que eu vi também foi isso que o atmosfera. JP falou também, da gravação de policiais. Foi? Teve uma que realmente eles ficavam tipo, estavam lá falando normal, no rádio. Tipo, mano, tem um negócio voando no céu muito rápido aqui, a gente não sabe o que é. Tipo, eles conversando entre eles, assim. Sim. Tem muita gravação, tipo, de os caras só muito confusos, entendeu? Tipo, entender o que foi que aconteceu na hora que eles estavam voando. E aí, tipo, uma coisa que eu achei legal, né? Porque esse caso da Operação Prato, né? Como foi denominada, é justamente porque essas criaturas têm esse lado mais... a nave espacial é nesse negócio nesse formato, né? Parecendo um prato mesmo. Tanto que tem um dos moços, né, que foi entrevistado, que ele levou o repórter até a garagem dele e mostrou que tem lá um objeto, um negócio que ele viu depois que presenciou esse ataque. E ele tem guardado na garagem dele esse objeto, parecendo um prato mesmo, assim, pequeno, tá ligado? Um pouco menor, assim. E aí, uma das pessoas que foi atacadas nesse meio todo disse que ouvia vozes. Tipo, como se tivesse uma gente conversando. Lembrei, perdão interromper. Foi o Pentágono que divulgou as imagens. O Pentágono, lembrei. Pentágono? Pode falar. Não, eu achei interessante. E aí tinha pessoas conversando, assim, tipo, como se fosse diálogo, como se fosse, tipo, comentando alguma coisa. E todo mundo que era atacado por essas coisas, aconteceu a mesma coisa. Teve gente que passou mal, pessoas ficavam mal, realmente, assim, ia pro hospital e tinha marcas de queimadura pelo corpo inteiro, assim. Porque foi um ataque, assim, que é cruel, assim. Por isso foi chamado de os tais chupa-chupas, né? Porque é como se eles chupassem mesmo o sangue das pessoas, das vítimas, tá ligado? Sim. E aí, enfim, né, começou muita teoria, né, tipo, que também tem, né, uma coisa, né, que diz assim, que teve um momento da nossa vida, porque, assim, isso já vai passando por uma coisa mais conspiratória, né, mas foi o que eu ouvi, assim, que eu achei interessante de compartilhar, porque eu também achei meio doido, assim, mas eu achei legal de conversar sobre isso. Eu falei assim, a Operação Prato, tal, você viu sobre? E aí a pessoa começou a me contar a visão dela sobre o que ela acha sobre isso e sobre alienígena em geral. E aí ele conta que tem gente que acredita-se que a gente teve um momento da nossa história que a gente foi muito visitado por esses alienígenas, por esses seres evoluídos. E esses seres evoluídos, basicamente, eles querem que a gente também evolua. Que a gente não tá nesse processo de evolução, assim. A gente precisa passar por um processo de evolução que é necessário para poder com que a roda da vida continue se exercendo. E aí acaba que a gente meio que tem nosso mundo e o mundo dessas criaturas que estão meio que com um véu ao redor e a gente não consegue se conectar mais com eles hoje em dia porque eles decidiram sair do nosso mundo para ir pro mundo deles, basicamente. Eu lembro isso você falando... porque tem muita teoria, né, sobre Sim. isso aí. Eu já ouvi também muita coisa de que tem a teoria da Terra Fazenda, né?
que a gente é um centro de pesquisa alienígena, tipo, os caras vêm aqui pegar a amostra a hora que eles querem e vão embora. Tem a outra teoria também de que eles estão mantendo a gente longe deles porque tem medo do que a gente pode levar para fora, né? Porque vamos ser sinceros que a humanidade pode ser conflituosa às vezes, e faria sentido também, e tem muita coisa. Mas eu ia comentar, eu lembro de um sinal que receberam uma vez de rádio vindo do espaço e ninguém conseguiu detectar de onde veio, que foi uma tentativa de aparentemente, tipo, é porque assim, eu lembro, eu já vi reportagens sobre isso, muita coisa, eu acho interessante que são antenas que elas ficam em lugares estratégicos da Terra e elas captaram sinais de rádio vindo do espaço. E foi feita toda uma pesquisa depois disso, porque foi no momento onde não tinha ninguém monitorando. Feita uma pesquisa a respeito disso, porque não tinha como chegar nenhum sinal de antena ali e não tinha nenhum sinal de sonda sendo enviado. Então, realmente veio de algum canto do espaço um sinal de rádio. Ninguém respondeu, ficou por isso. Mas como que ia responder também, né? Porque não dá pra identificar. Dá pra ouvir na internet, se vocês procurarem, vocês escutam. Que foi muito rápido, mas é isso. Teve um sinal que ninguém sabe identificar de onde veio. Veio de algum lugar e, tipo, são ondas que, só pra constar, não é qualquer coisa que faz isso, não. Tá? Precisa de equipamento pra fazer esse tipo de coisa. E veio do espaço, ninguém sabe de onde veio. E até hoje, um mistério. Inclusive, quem acredita, né? Que é bem isso mesmo. A gente tá próximo de ter uma comunicação com essas espécies. De que falta muito pouco para que a gente consiga ter. Porque meio que o terreno já tá sendo formado aos poucos. De tipo assim, do exército, da NASA, tipo, querer essa comunicação com essas espécies. Querer não é poder. Eu acho que não, hein? Você acha que não? Pode falar, Matheus. Não, pode falar. Porque, assim, já faz tantos anos, assim, que é feito coisa e ninguém fala nada e existe, tipo, um monte de gente tentando esconder certas informações que eu não sei, talvez já tenha tido uma tentativa e não deu certo. Às vezes eu acho que, tipo, assim, se eles já vieram aqui, coisa do tipo, a falta de comunicação deles deve ter um motivo, né? A gente não é tão amigável assim, a gente é bem hostil, até com nós mesmos, então... Se eu fosse um ET, eu não falaria com... Eu também não. A não ser que essas espécies sejam tão mais agressivas quanto nós. Porque, assim, eu já ouvi, eu não lembro que relato que foi, porque... São aqueles vídeos que você bota de fundo pra fazer suas coisas. Sim. Falava sobre uma mulher que ela foi pega e ela acordou no meio da nave lá com eles. Pode falar, pode falar. E que eles encostaram um negócio nela que tinha, tipo, 2 bolinhas, pareciam de vidro, que encostavam nela e sem precisar de agulha, sem precisar de nada, tirava sangue. O chupa-chupa. E será que é? Será que foi o chupa-chupa? Porque quando ela, tipo, desceu, foi embora, sei lá o que aconteceu, não lembro, faz, tipo, muitos anos que eu vi isso. Ela comeu um bolinho quando ela chegou em casa. E acho que ela falou que não ficou com marca, tipo... Eu disse que... É porque faz muito tempo mesmo que eu vi sobre esse tipo de assunto. Que nem eu falei, eu geralmente não vou muito atrás porque eu tenho medo. Eu acho que se for pra eles aparecer, né, que apareçam, mas que pelo amor de Deus não na minha frente. Porque de todas as experiências que eu tive, misericórdia, eu lembro... Que experiência? Isso que eu ia perguntar, né? De todas, como assim? Que nem se eu tenho, né? Eu tive uma quando eu era criança, que eu me lembro até hoje, que eu não sei explicar que porra que foi isso. Eu não sei se é um sonho, mas eu lembro vividamente como uma memória. Eu lembro vividamente como uma memória. E, tipo, pensar nisso vem até... Tipo, eu relembro tudo com cor, vivo e tudo mais. Que eu tava sozinha em casa, meus pais tinham saído, meus irmãos também. E eu tava dormindo na cama dos meus pais e eu acordei por causa da TV, que a TV tava,
tipo, fazendo um barulho e transmitindo algo. E aí quando eu fui ver, tava transmitindo, tipo, a parte da frente da minha casa. Eu fiquei confuso. E aí eu fui pra janela ver o que tava acontecendo. E veio, tipo, uma espaçonave. Não é nem, tipo... Era um negócio... Pareciam 2 pratos juntos. Pareciam 2 pratos juntos, fundidos assim. Fundidos. Entendi, fudidos. Que emitiam luzes que eu não sei nem falar quais são as cores que emitiam, porque era, né? Luzes de alguma cor. E aquilo me viu e foi embora. Tipo, desceu, acho que me viu e foi embora. Voou para outro canto. Eu lembro que fazia um barulho horrível de vento, de coisas fazendo... E aí foi embora. E depois, mais tarde, assim, eu tenho costume de... Eu tinha, né? Não faço mais. Eu corria no meu quintal e meu quintal é aberto porque ele é... Não tem a parte de cima, assim, no quintal. Não vou especificar minha casa, né? Especifica, fala pra nós o número, o endereço. Só pra saber se tem ET mesmo. Eu tava correndo, olhando pro céu e de repente, cara, te juro por Deus mesmo. Porque isso foi há uns tempos atrás. Há uns anos atrás, assim, tipo, acho que eu tava no primeiro ano da escola, segundo ano. Eu já me formei. Ensino médio, você fala? Aham. Tá. E eu tava correndo olhando pro céu, eu te juro, veio um fecho de luz enorme que foi pra trás do prédio e sumiu, que era um fecho de luz, assim, que ele era uma bolinha branca. Em volta tinha verde e tinha outra cor que eu não sei dizer, assim, mas parecia que... Eu não sei nem explicar, mas as cores, elas sempre são muito estranhas, conflitantes. E aí veio esse fecho de luz, como se fosse um negócio passando super rápido no céu, extremamente grande, e muito rápido. Veio assim, sumiu. Eu não sabia o que era, eu não sabia se eu achava que era uma estrela cadente ou se eu pensava alguma coisa. Eu fiquei com muito medo, eu entrei pra dentro de casa e não saí mais à noite, porque eu fiquei com medo. Eu tenho muito medo. Cara, esse seu relato é muito interessante porque na Operação Prata as pessoas contam, né, que realmente quando elas presenciavam isso ou elas sofriam um ataque, era exatamente como você falou, era uma espécie de espaçonave que parecia um prato. E quando as pessoas sofriam um ataque, elas ficavam paralisadas, não conseguiam nem falar, nem se movimentar, mas quando elas conseguiam falar alguma coisa, elas gritavam. E quando elas gritavam, as pessoas ao redor conseguiam ouvir e vinham acudir essa pessoa. E quando isso acontecia, essa espaçonave sumia. Eles não atacavam quando tinha pessoas ao redor vendo. Se tinha uma pessoa, ela atacava uma pessoa em específico. Se essa pessoa avisasse as outras e as outras vissem essa coisa, ela acabava indo embora. E exatamente como você contou. É uma luz muito forte que é como se fosse um círculo quando ela chegasse no chão e que focava em um bagulho específico. E sumia do nada como se fosse tipo muito rápido. Essas coisas acontecem assim. Quando você vê, você não tá nada mais ali. Exatamente. Você quer contar alguma experiência sua, Bruno? Vai pra mim, Santos. Eu tenho uma só. Foi aqui nesta casa. Nesse mesmo dia. Há 12 anos. Mentira. Foi aqui nessa casa. Foi num dia. Tava eu e meu primo. No quarto do meu tio, aqui. Não existia essa parte da casa, tá? Pra vocês que estão ouvindo, não vai dar pra saber. Mas essa parte aqui da casa não existia. Nós estamos na cozinha e não tinha sala. Aqui nesse vão era a porta e o resto era a laje, né? Eu e meu primo, tava chovendo aquele dia. A gente tava aqui no quarto do meu tio ouvindo um DVD que eu tinha comprado de clipes de música eletrônica. Muito específico. Eu lembro algumas músicas que tinham. Eu não tenho mais o DVD, eu acho. Mas enfim, as músicas muito boas. E aí, quando a chuva parou, a gente abriu a porta
pra olhar pra fora, né? Pra ver que tinha parado e tal. E quando a gente chegou aqui fora, esses motoqueiros, mano. Ah! Que raiva. Tomara que não tenha pego aí tão alto. Mas como que eu explico isso? A gente chegou. Chovia e outra não? Não. A gente chegou aqui fora, tinha parado de chover. A gente olhou lá, a gente abriu a porta porque a gente viu um arco-íris, né? Falou, nossa, olha que arco-íris bonito e tal. E aí, nisso, a gente olhou pra cima. Quando a gente olhou pra cima, no meio das nuvens, tinha uma coisa que a gente ficou quieto na hora que a gente viu, porque tava lá, mas não tão nítida. Tava nas nuvens uma coisa muito, muito grande, circular, com luzes. A gente via luzes fracas, assim, estranhas, piscando. E essa coisa, tipo, como que eu posso dizer? Não era invisível, era um relevo. Dava pra ver que tinha alguma coisa ali, mas estava camuflado, sabe? Tipo transparente? Translúcido. Você via mais ou menos assim. E essa coisa tava ali, e a gente começou a olhar e falar, caralho, que porra é essa? Na hora que a gente comentou que... O que é isso? Um negócio voando, que porra é essa? Mano? E essa coisa levantou um pouco, rápido assim, subiu um pouquinho e foi embora pra lá. Foi embora, muito rápido, sumiu, o relevo foi embora e a gente ficou sem saber o que falar. A gente só se olhou e ficou, sabe, que porra foi essa? Era de dia, isso aí era umas 4 horas da tarde, por aí, 3 horas, cedo, e a gente não entendeu. Foi passando o tempo, eu cheguei a contar pra algumas pessoas, eu sei o que eu vi, tá? Eu não sei o que eu vi, mas eu sei o que eu sei que eu vi alguma coisa. Tem gente que vira pra mim até hoje e fala que foi drone. Vai se lascar. Nossa, que drone grande da porra. E rápido, né? E rápido pra caralho. Foi pra onde esse drone, mano? Quem que mandou esse drone? Eu de verdade fico revoltado. Meu primo, teve uma época que ele chegou a virar pra mim e falar, mano, deve ter sido mesmo, acho que a gente tava vendo coisa, mas não foi. Não foi. Ele sabe disso, porque eu falei pra ele, você não é maluco? Você já viu drone desse tamanho? Ele, não, mas... Como que explica? Eu falei, sei lá, cara, mas a gente viu esse bagulho. Então aí que tá, tem ele ainda. Não vi sozinho. Eu sei que não foi coisa da minha cabeça, porque a gente viu aqui, lá pra cima, muito alto. Que tava no meio das nuvens, assim, aquela coisa, aquele relevo estranho, com aquelas luzes fracas ali, piscando. E foi embora, cara. Era um negócio muito gigante. Eu não sei o que foi. Relato interessante. Eu não sei o que foi. Você sabe falar mais ou menos o tamanho? Pra ter a noção assim? Muito grande. Parece assim, tipo, um tamanho de um avião, sei lá? Não. Maior. Maior que um avião? Maior. Era tipo... Não tava perto. Não tava. Você sabia que as nuvens estão muito longe, né? Sim. Tava ali no meio das nuvens e era muito grande. Muito grande. Eu não sei dizer, sei lá. Acho que cobria boa parte aqui do bairro. Não, desse olha pedaço para aqui. cima. Era tipo esse filme? Maior. Nossa. Era uma coisa grande mesmo. Não sei. Era um relevo. Tipo. Como. Ó, aqui é porque. Vocês têm que ter noção também que pra cá não dava pra ver. Sim. Né? A gente conseguia ver aqui por cima e a gente viu um pedaço só. Sim. Depois, quando a gente viu inteiro, o negócio já tava indo embora. Muito rápido. Não tão rápido ao ponto de a gente não ver. A gente viu indo embora, só que... Tá ligado? Isso tipo assim, isso que os dois relatos que vocês falaram só gera mais dúvidas do que perguntas, né? Então... Porque no Júpiter, tipo, o que tava fazendo, tipo, atrás daquele prédio? O outro, porque no Júpiter ele viu o reflexo da casa dele na TV. Na TV, eu até hoje eu acho que, tipo assim, eu tenho na minha cabeça que talvez tenha sido um sonho por causa disso. Mas até na época que eu era criança, eu tenho vívido na minha cabeça, porque eu lembro de muita coisa de quando eu era menor. Que eu ficava me perguntando, isso foi um sonho ou não? Eu tinha dúvida naquela época mesmo, eu ficava, não, mas foi? Mas aí por que eu lembro tão bem? Porque eu não faço ideia. Por quê? Por que um negócio passando na minha rua, que eu não conheço, consegue transmitir que ele está passando por uma TV desligada? E era TV, tipo, antigas, tipo... De tubo, né? Não chegava a ser de tubo, mas era aquelas TV antiguinha que era tipo um computador de tão fininha,
tão... Sabe, era aquelas TV que estavam prestes a virar essas aqui, mais ou menos. Sim, quase Smart TV. Quase. Sabe aquela TV da Samsung antiga que ela era meio gordinha assim, que ela parecia um computador, porque tipo tinha um negócio embaixo dela? Era essa, eu acho. E aí, eu não sei, eu fico pensando que talvez realmente tenha sido coisa da minha cabeça, porque parece meio improvável que, tipo, isso vá mostrar na TV. Porque só na minha? Olha. Tinha vizinhança lá, por que eu vi? Olha, eu acredito que não seja só coisa da sua cabeça ou um sonho, porque eu acho que tem experiência na nossa infância, tanto experiência que a gente consegue de fato falar o que aconteceu, que a gente consegue lembrar em detalhes porque foi algo tão absurdo e tão vívido naquele momento que eu acho que a gente nunca esquece. Então, e eu já tive diversas experiências sobrenaturais que vívidas na minha cabeça que eu, tipo, só nunca esqueço, tá ligado? Que eu sei o que aconteceu, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu visualizei. Exato. E foi horrível. Mas, a pergunta que a gente faz, né? Tipo, por que na minha TV e não nos outros? Tipo, eu acredito que esse tipo de coisa a gente presencia, tá ligado? A gente viu que tem uma coisa de luz, a gente viu que tem uma coisa de ser enorme, gigantesca, de ter talvez a velocidade da luz, não sei o quão rápido isso pode ser. A gente viu que tem a questão também de transmitir através da TV do Júpiter de algum jeito. Por que transmitir, tá ligado? Eu acho que existe coisas no nosso mundo, nosso universo, que a gente não consegue compreender. Eu acho que a gente... de certo modo, eu acredito que possa existir, que nossa mente humana, nossa concepção do que a gente vê, do que a gente visualiza, é partindo de uma ideia que a gente estudou e a gente criou. Por exemplo, a gente conhece a física porque pessoas estudam a física e a gente entende como funciona a física. E assim vai indo com os outros conhecimentos que a gente tem na nossa vida ao todo. Mas eu acredito que possa existir sim um conhecimento sobre algo que vai para além disso. Eu acho que possa existir alguma coisa do qual não permite que a gente consiga saber de certas coisas. Eu acho que... Não, pode falar. Não, pode falar, só isso que eu ia dizer. Tem um negócio que a Gabi Fadel falou uma vez no vídeo dela, não lembro qual vídeo, Linda. Não lembro em que momento. Que você falou? Linda. Linda? Linda, Gabi Fadel. Tem uma fã da Gabi Fadel aqui no Fadel. podcast. E ela falava que a gente achou um jeito de explicar, mas talvez existam vários outros que a gente não saiba e que se a gente ficar sabendo, talvez a gente consiga resolver outras coisas que a gente não sabe direito ainda. A gente achou um jeito de explicar, mas pode ser que existam vários. A gente só achou um. Porque a gente ainda não sabe de tudo. Tudo na ciência, sim, é meio recente, se você for parar pra pensar. E muita coisa também foi perdida por conta da caça às bruxas que teve, por conta da religião, que matou vários cientistas e coisas do tipo, em determinadas épocas. E isso conta muito pra gente ter uma sabedoria limitada. Fora as coisas que não foram perdidas também, quando aconteceram... Como é que... Eu não sei dizer o nome exato. Mas apropriações culturais, né? Quando pessoas tentam fingir que certas coisas não existiram e tentam matar culturas, silenciar culturas, o quão da sabedoria é perdida, da sabedoria das plantas, da sabedoria de várias outras coisas. Fofoca. Eu ia dizer que esse tipo de coisa, na verdade, porque assim, eu era muito cético. Eu sou uma pessoa cética, eu tenho essa tendência a ser mais cético do que crente em algo, né? E eu era assim com esse assunto, mas depois dessa experiência, principalmente aí, que eu normalmente evito falar, não é todo mundo que já ouviu isso da minha boca, porque eu fui parando de falar porque começaram a me taxar de maluco, né? Sempre tentam, não, você viu outra coisa, não foi isso. E eu sei o que eu vi, eu não vou ficar discutindo se eu sei, né? Que eu vi aquilo lá e, pô, não foi coisa da minha cabeça, eu vi, não tava sozinho, enfim. Mas são coisas que eu já... É um assunto que também me interessa, né? Eu acho interessante, mesmo que muitas vezes eu não tenha a crença total nisso, porque eu sei que, na verdade, tem um livro inteiro que ele não foi adicionado na Bíblia, né? Que é o livro de Enoque. Inteiro? Talvez inteiro.
que a maioria dele é um apócrifo. São livros apócrifos, né? Livros descartados por algum motivo, retirados da Bíblia. E Enoque, nesse livro, relata aliens. Basicamente. Inclusive, ele relata. Só dando um parênteses rapidão, tem um episódio do Operação Prato que o maluquinho ele fala sobre esse livro. O maluco? De maluco. Não, tipo, só vai dizer que é o cara, né? Fala Sim. sobre esse livro. Então, Continue. esse livro tem relato, sim. Ele relata figuras angelicais também, né? Ele tentava descrever, ele tinha muita, como que se diz? Parece que ele tinha uma sensibilidade para esse tipo de coisa, né? Ele tinha mais relação com esse tipo de coisa. E ele relatava alien, sim, tipo, mais ou menos do jeito que a gente fala hoje em dia. É uma coisa meio peculiar. Eu não sei, sinceramente, por que esse livro não entrou, né, na Bíblia. Eu não sei se acharam muito viajado, não sei se é por uma coisa de tipo, não tem como existir vida além, porque Deus criou, né, tudo aquele negócio de terra plana, que sempre volta para esse negócio do centro, né, do centrismo ali, só existe a gente é o centro do universo, o universo é a terra plana, enfim, aí vai indo para outras conspirações, né, mas são relatos que eles se estendem ao longo da história mesmo. Sim. Mas antes disso eu achava que, tipo, eu acreditava assim em vida fora, mas pra mim vida fora podia ser qualquer coisa, não necessariamente vida inteligente, né? Pode ser bactéria. Eu acredito que exista alguma coisa viva assim no universo, mas não necessariamente é um organismo grande que nem a gente, uma coisa, né, assim, pode ser uma bactéria, alguma vida molecular. Se tem água, pode. Porque a água não é daqui, né? A água veio de fora. Então, não sei se vocês sabem disso. A água não é da Terra, tipo, ela veio pra cá. E. Pode existir, né? Mas depois disso aí, que eu experienciei, aqui eu vou me permitir ser o cara dos ETs. Os caras dos ETs. Eu vi aquela porra e eu acredito no que eu vi. Eu sei que não é tipo, coisa da minha cabeça, porque eu estava com outra pessoa. E não era um drone, mano. Não existe drone daquele tamanho. Não existe drone daquele tamanho. Não tem isso. Não tem como, me mano. convence. Tipo, impossível. E o drone também nem é tão rápido assim. Não. O drone hoje em dia que a gente tem mal tem bateria o suficiente pra durar 2 dias. Então, e eu tinha o quê? Eu tinha uns. Faz uns 8 anos isso aí. Eu tinha 12 anos de idade. Sabe? Imagina aquela época ainda. Mas para fins explicativos, né? Porque eu acho que se alguém perguntar também, né? Por que a água não é da terra, vem do céu? Na formação, né? Da Terra. A formação do nosso planeta, ela engloba muitas coisas de fora. A gente, principalmente. Eu não sei se vocês sabem, mas em moléculas, né? A gente tem uma ligação muito forte com estrelas. Porque basicamente organismos vindos de supernovas, né, estrelas que morreram por aí, acabaram chegando aqui, e isso também contribuiu para a formação da vida na Terra. Se eu não me engano, o ferro que tem no nosso sangue vem disso. Vem de fora. Mas tudo que tem aqui praticamente vem de fora. A gente era uma coisa, né, uma construção rochosa, pegando fogo, e veio tudo mesclando junto. E falando de rochosa. Tá falando? Sim, que a formação do nosso planeta tem muitas coisas que não são daqui, que vieram de fora. Muita coisa. A água é uma delas, né? Porque, na verdade, é uma teoria isso. Porque muita gente já tentou se perguntar, muitos cientistas, pesquisadores, de onde veio a água, e não é daqui. Não é daqui que ela veio. Ela só se integrou, né, ao nosso planeta, mas não é daqui. É curioso, né? Que a gente foi se formando, né? Aos pouquinhos. Sim. Cada pedacinho aí, quando foi ver, pum. Sim. Tamo aqui, né? Vida, né? Tudo mais. Muita coisa contribuiu. A água, com certeza, ela foi um dos fatores para a vida existir aqui, porque senão não teria esfriado, né? A Terra também. A Terra passou por vários processos, né? A gente aprende isso na escola, né? Muitos momentos de destruição da Terra e renovação da Terra. Então. Né? Isso é muito legal, mano. Isso é muito legal. Mas eu acho que de Alien, assim, é só essa experiência que eu tenho mesmo do que eu vi aqui. Mano. Tipo assim, eu acho muito legal esse papo de Alien, né? Porque é isso, né? Tipo, eu também acredito que tenha vida fora da Terra. Eu acredito nessas experiências que as pessoas contam que passou. Até vocês dois mesmos contou que passou. Eu realmente acredito. Porque eu acho que, mano, tem coisas que a gente não compreende completamente. E que eu acredito fielmente, assim, que algum momento da nossa história da humanidade
talvez, provavelmente eu não vou estar vivo até lá, que a gente consiga ter contato com vida fora da Terra e que a gente consiga ter esse contato, tá ligado? Porque a raça humana, ela tem uma coisa que é muito... é a curiosidade. Eu acredito que a raça humana, um dos fatores que fez a raça humana ficar viva por tanto tempo e está fazendo ela ficar viva, é a curiosidade de descobrir as coisas. Ela não se contentava em simplesmente falar, eu vou pegar essas pedras aqui e vou fazer fogo. Ela fala, não, por que eu vou fazer? Por que essas pedras aqui fazem fogo? Sim. E aí começou as perguntas, os questionamentos. A raça humana é uma raça que ela se questiona, ela faz perguntas e aí chegou aqui, tá ligado? Sim. Então eu acho que é um dos fatores que faz com que a gente possivelmente, futuramente, consiga se comunicar com esses seres, né? E eu acho também que deva existir sim muitas pessoas, muitos antigos que de alguma forma conseguiam manter contato com esses aliens. Eu acredito que de alguma forma pode ter tido, tá ligado? Porque, tipo assim, esse bagulho da Bíblia não é possível. Tipo assim, tem um livro de Enoch, que meio que diz sobre vida fora da Terra, do jeito deles. E provavelmente deve ter outros Dele, relatos. né? Foi um homem que escreveu. Dele. E provavelmente deve ter outros relatos das quais a gente não sabe agora, mas que deve ter. E que, tipo, tá aí, tá ligado? Sim, tem muita coisa. Tem gente que acredita que os anjos, tudo assim, é extraterrestre. Tipo, extraterrestre lógico que é, porque não está na Terra, Sim. né? Tudo que não está na Terra é extraterrestre. Então... Eu queria entrar um pouco nesse assunto, porque assim, a gente fala das estrelas e dos astros como se eles não fossem seres vivos também. Eles são seres que são que nem os insetos pra gente. Eles têm... Insetos? Porque os insetos não se comunicam, alguns deles. Não fazem barulho. Tem coisa que existe e que por não se comunicar que nem a gente classifica como se essa coisa não tivesse vida. Tipo, as células do nosso corpo são vida. Elas morrem e nascem outras o tempo todo. Elas estão sempre morrendo e se produzindo o tempo todo. Dentro de nós existem outros seres vivos, entende? Para compor a gente. Assim como a Terra é um enorme ser vivo que a todo momento está dando frutos para a gente continuar aqui. E, enfim, a Terra em si também é um organismo, uma vida. Quando você para pra pensar em vidas literais. Então, quando a gente pensa nos planetas e no resto, também são coisas vivas, mas que não se comunicam que nem a gente e que não são feitos das mesmas coisas que a gente. Mas eu acredito que em todo lugar exista vida sim. A gente só não aprendeu a se comunicar e a entender o que essas coisas têm ou não a dizer, porque às vezes esse organismo ele só serve para alguma coisa assim de propósitos, como é que fala? Não sei. Que não é necessariamente para gerar vida que nem a gente, mas que tem algum propósito porque eles existem ou eles surgiram de alguma forma. Sim. A gente também não tem propósito e a gente existe. Então, tipo, tá ligado? Eu acho que não faz... Desculpa, você tá aqui. Eu acho que não faz sentido essa coisa de a gente ficar sempre só pensando nos alienígenas, que são coisas que são parecidas com a gente. Sim. Porque eles têm essa coisa aí de... Oxi. Pode falar. Essa coisa parecida com a gente e que tem um jeito ou outro de se comunicar. Mas de qualquer forma, que nem você estava falando, essa coisa assim do espiritual e do extraterreno. Eu também, tenho muitas experiências sobrenaturais desde que eu sou criança e lembro de todas elas, tal qual lembro dos alienígenas. E eu não sei por que isso acontece, eu não sei se as coisas têm algum tipo de ligação e eu não sei se em algum momento a gente vai acabar descobrindo sobre isso. Porque, nossa, eu quero muito estar viva se um dia descobrirem algo do tipo ou se conversarem com algo, porque essas coisas realmente não têm explicação nenhuma e isso é, fascinante pra caralho. Sim. É muito legal. E eu tenho tanto interesse, assim, nessas coisas mais sobrenaturais e nessas coisas, assim, do universo, galáxias, etc. Existe vida em todas as coisas. A gente só
às vezes não compreende ela plenamente. Eu acho muito legal tudo isso. É que é muito legal isso, né? Porque, tipo, quando a gente tem o que a ciência, tipo, classifica o que é vida, tipo, o que são seres racionais e o que não são seres racionais, né? Então tem essa classificação. Mas é isso que a gente até falou, quer dizer, tipo, só porque, tipo assim, por exemplo, um planeta não conversa como a gente conversa, não quer dizer que ele não seja um ser vivo. E não é feito da mesma coisa. Eu acredito que exista uma comunicação, talvez fora da nossa compreensão. Talvez algo mais místico do que tudo. A mesma coisa com insetos ou qualquer outro tipo de bicho que a gente... Não é que eles não se comunicam entre si. É que eles se comunicam de um outro jeito, talvez. Isso é muito curioso. A gente não pode definir que esse ser ele é irracional. Beleza, se a gente for levar um conceito que é racional, que é irracional, pode fazer um certo sentido, mas assim, isso é meio que uma pressupondo uma arrogância nossa de achar que aquele ser é irracional porque ele não fala como a gente fala. Perdão, mais duas coisas. Árvores conversam pelas raízes. E, tipo, as pessoas acham que elas são coisas ali que não estão vivas e elas... Poxa, a árvore entra em depressão se você tira ela do meio da família dela. E outra, e gente que, tipo, acaba vegetando? Essa pessoa ainda tem vida, essa pessoa pensa, essa pessoa só não se move nem se fala, mas... nem fala, nem se fala. Se fala. E nem fala. E nem se fala. Mas essa pessoa tá ali, entendeu? É tipo a mesma coisa pro resto. Vou falar. Perdão. Eu ia falar sobre isso também. Eu lembro que uma vez eu vi, quando eu era mais novo, um documentário na TV Cultura, não lembro o nome, que é porque assim, eu ia falar, eu não sei muito bem dizer, sei lá, não vou dar certeza, né? Esses planetas são vivos, eu entendi o que você quis dizer, eu entendo isso aí, mas eu não sei dizer. Porque eu acho que a gente tem coisas mais táteis, né, para dizer sobre isso e a gente ainda não consegue chegar numa conclusão. Porque assim, a vida vegetal, que você falou, árvores, enfim, né, elas se comunicam e isso é certeza hoje em dia. Só que aí que tá, a gente não sabe como. E eu acho isso muito interessante porque também vem disso. Por muito tempo eu desacreditei de aliens porque eu olhava e pensava, quem que falou que se existir alienígena ele tem que ser parecido com um ser humano? Sabe? Por que tem que... Mano, é sempre a mesma coisa. Quando eu era mais novo, eu fugia de filme de alienígena, coisas assim, porque eu achava meio... Hoje em dia eu consigo definir como uma coisa meio arrogante, assim, do ser humano, de não, nós somos o mais próximo do ápice da evolução, sendo que a evolução não é linear. Não é linear. Nem tudo evolui do mesmo jeito, porque é que nem Júpiter estava falando aqui. Plantas são seres vivos. Elas não se comunicam que nem a gente, elas não fazem o tipo de coisa que as formas de vida que a gente considera no dia a dia fazem. Mas elas têm. Elas desenvolvem mecanismos de defesa. Isso é fato. Vocês acham que tem plantas que têm toxinas à toa? Não é à toa. É para evitar predação. É realmente para isso. Tem plantas que extraem nutrientes de outros lugares, por exemplo, plantas carnívoras, né, que dão um jeito de tratar ali os corpos que elas absorvem, enfim. E, mano, é isso aí. Eu lembro que nesse documentário que eu vi, faziam alguns testes. Não era brasileiro, ele estava só traduzido. Faziam alguns testes com uma planta. Eles viam quais tipos de substâncias, nutrientes elas desenvolviam quando tocavam música. E ela tinha bom desenvolvimento, a depender da música. Dependendo da música, a planta gostava. Ela gostava e, tipo, de algum jeito ela demonstrava isso nos nutrientes ali, enfim. E eles notaram também que quando eles colocavam uma lagarta próximo o suficiente da planta, e, nossa, é muito louco esse documentário, porque ele tinha um microfone muito específico que dá pra ouvir a lagarta. Dá pra escutar, eu nunca tinha escutado o barulho de uma lagarta, e dava pra ouvir ela fazendo o barulho dela. Quando a planta, de algum jeito, identificou o som, ela liberou uma toxina, né, ou liberou algo que afastou a lagarta. E a lagarta não quis comer a planta. Só que foi tão sutil
que, tipo, foi um teste demorado pra eles perceberem que tava acontecendo isso. Ou seja, ela ouviu a porra da lagarta, só que ela não tem orelha. Como que uma planta ouve? Tipo, sabe, é uma coisa muito mais próxima da vida que a gente tem aqui na Terra e a gente não entende ainda como que escuta. Como que se conecta? Porque a gente tem de referência a gente, né? A gente... É normal até a gente se olhar quando a gente pensa em evolução, porque nós somos sencientes. Nós temos consciência de nós. É aí que tá. Eu acho que é nisso que o ser humano se difere muitas vezes das outras formas de vida. Porque a gente sabe que existe. Muitas outras formas de vida não sabem que existem. Ou não do mesmo jeito, talvez. Não sei, né? Mas é assim que a gente se diferencia. Só acho justo a gente... Muitas pessoas, muitas vezes, a gente se colocar como o ápice da vida, da consciência. Sendo que não é bem assim que funciona. Não acredito que seja assim, eu acredito mesmo que tem outros organismos que possam pensar de outro jeito e a vida é um mistério. Tem aquela também, né? Muito quando se pensa em vida fora da Terra, a gente tenta se basear no que a gente tem. Toda forma de vida no nosso planeta é baseada em carbono. A gente é constituído de carbono. Já parou para pensar que a gente tem similaridade com carvão na nossa composição? Então, só que a gente pensa. E o carvão é tipo... É um carvão, então, é um mineral. E aí você olha pro carvão e fala, tá, você é parecido comigo, irmão. Tá bom. Uma banana, mano. Você tem 75% de semelhança no DNA com uma banana. Sabe? É uma coisa que não. Você olha assim, cadê a lógica nisso? Uma estrela. Você tem coisas em você que são resquícios do que veio de fora, de vidas, de coisas que morreram longe da gente, sabe? Que parar de existir. Sim. E tá aí você agora. E isso é uma loucura. Eu acho que por si só, pensar em vida é se arriscar muito nisso, né? Porque, poxa, quanto tempo demorou para ter noção de que árvores, plantas, vida vegetal é vida também? Sabe? Muito tempo. Quanto tempo? Quando desmata algum lugar também, você não tá só tirando coisas que estão lá, você tá matando também, sabe? Desmatar. Você tá matando, cara. Então tem que pensar nessas coisas, né? Eu acho que é uma coexistência muito grande e nisso eu até acredito em alien. Eu nunca vi, tipo, um alien na minha frente nem nada do tipo, mas, por exemplo, eu acho difícil de acreditar que o alien seja um homem alto e loiro com roupas azuis que... Já viram esse bagulho? Tem gente que acredita numa forma de alien, que são uns caras aleatórios, uns caras brancos. Duvido pra caralho. Fazer que nem os caras de Dandadan, tá ligado? Não assisti Dandadan. Mas eu imagino. Não é, cara. Não é. Não é humanoide, não precisa. Vou fazer indicações depois, inclusive. Faz indicações. Pode falar. Queria falar sobre um estudo que teve, que um cientista pegou uma planta e ele foi para testar para ver se a planta tinha memória ou reflexos. Ele todo dia jogava essa planta no chão. Caraca. O que começou a acontecer? A planta começou a fechar. Toda vez que ela percebia que ela ia cair no chão, ela fechava. Ou seja, a planta tem memória, porque ele fazia isso todo dia e ela aprendeu que quando ela estivesse caindo, ela ia se fechar porque ela ia cair. Aí tem as músicas também. Existe um álbum que eu achei ele muito legal, que ele foi feito para fazerem as plantas crescerem, porque eles são os sons legaisinhos da planta e tudo mais, que a planta gosta. E isso faz pensar que talvez as plantas respondam a vibrações. Algum tipo de vibração, alguma coisa assim. Porque quando a gente se mexe, a gente emite alguma coisa. Quando essas coisas se movem, emitem algo. O que faz eu pensar que esse é o tipo de comunicação que existe entre elas. Algo mais sonoro, algo mais... enfim. E falando sobre a gente não conhece todo tipo de vida, a gente conhece mais sobre o espaço do que sobre o mar. E tem coisas no mar que até hoje são descobertas assim que a gente fica... Ei. Falando especificamente sobre a teoria de que existem aliens dentro do mar, não duvido, porque já foi captada uma gravação de algo no fundo do mar que era preto,
e que ele toda hora modificava de forma e quando ele percebia a câmera ali, Real. ele sumia. Ele tem a gravação, quer que eu te mostre? Ele Que percebia, mas é que é sério, ele percebia a câmera ali, amor, ele some em segundos, não é? Sim. Parece que, tipo assim, parece que ele é uma moeba, amor. É uma moeba que fica, tipo, trocando de forma e é muito estranho. É porque assim, inclusive, só pra constar que você falou do álbum, mas você não falou o nome. É que eu esqueci o nome do álbum. Que foi que eu tava ouvindo esses dias, aí eu comentei, né? Que é Plantasia, o nome do álbum. Esse álbum é muito bom. É muito bom. Tipo, ele foi uma encomenda mesmo, assim, que, se eu não me engano, a gravadora pediu pra plantas. Um álbum para as plantas escutarem, para pessoas que tinham plantas e tal. É um álbum muito gostosinho, é muito bom de escutar. Eu gosto muito desse álbum, ele é muito bonitinho. Recomendo. Eu vou deixar na descrição tudo que a gente, né, vocês dois aqui, a gente comentar, eu vou tentar procurar para deixar na descrição para ser mais acessível. E eu ia falar isso porque, tipo, o que a gente define como alien? Sabe quando a gente olha para isso? Porque, cara, de onde veio? Como que você tem noção? Eu acho que a própria vida, nossa vida, né, de qualquer coisa, ela também é formada por coisas que vieram de fora da Terra. Então, tipo, se tem uma coisa lá que está integrada aqui há muito tempo e a gente só definiu como é isso, então é isso. E sei lá, é que nem a gente tava falando, a vida é uma coisa muito estranha. Vocês já viram, tem uma alga no mar, eu esqueci o nome dela, que ela tem uma célula só. Ela é uma alga. Como? É possível? Ela é uma célula gigante, cara. Caraca. Eu não sei como é possível, mas ela é uma célula única e gigante. Você pode pegar ela. É uma alga. Ela é uma forma de vida que é uma célula. Ela é unicelular, ela tem uma célula só. Tipo, se vocês pensarem assim, nosso corpo é constituído por células. Que é, se você for ver a fotinha lá, né? Já sempre tem essas fotinhas que você for pesquisar, vai ver tipo um monte, né? Sim. E tipo, você é constituída por uma. É uma só. Caramba, velho. Ela é uma célula gigante. E é esse tipo de coisa que a gente vê, né? Quando a gente pesquisa também, por isso é uma coisa que eu incentivo aqui. Tem que pesquisar. Tem que pesquisar muito sobre esse tipo de coisa, porque você vai notando também. Isso é um negócio que, tipo, eu acho que ajuda a gente a perder um pouco disso, né? Dessa arrogância, essa coisa de achar que só a gente é bom e etc. Porque a gente começa a pesquisar e vê que não. Inclusive, é um bom legal, né, você falar disso, porque é bom pesquisar mesmo, tipo, estudar sobre isso. E talvez esse assunto, né, seja um gatilho pra, tipo, eu gosto desse assunto sobre Alien, e eu vou usar isso pra estudar sobre ciência e as coisas do nosso mundo e descobrir mais coisas. Isso pode ser muito legal. E aí você falou que tinha recomendações, né? Sim, tenho. Mas você quer mostrar alguma coisa antes? É que eu acabei de rever e eu achei mais bizarro ainda, porque esse bicho emite luz colorida. Cadê? Sério. Você Põe vai... aqui. Pausa aí pra vocês assistirem. Pausar? Não, a gente comenta. Porque, olha isso, ele começa sendo... Eu tenho que botar esse vídeo na descrição. Ele parece um objeto no início. Só que aí ele vai mudar de forma e aí você percebe que é um bicho vivo. E é um bicho já esquisito, logo de cara, né? Tipo, ele parece um... Sai daqui! Notificação. Ele parece um objeto de um cinto, alguma coisa. É mais tipo um machado, algo do tipo. Não é machado, não, uma picareta. Assim, um formato Parece dele. uma lula. Então, mas não é. Não é? Você vai ver o que vai acontecer com isso daí. É sério. Nossa, que porra, essa tá caindo. Então, isso é, tipo, no fundo do mar. Olha o que vai... Ó! Do nada. Ah, não. Olha a luz ali, ó. Então, Tem uma luz nas patas, não sei como pode chamar isso. Parece uma água viva. só que, tipo, você vai ver o jeito que ela vai sumir. O jeito que ela some parece que ela não é nada. Parece que, tipo, sei lá, bicho esquisito. Parece uma criatura. Aí, ó. Parece uma criatura de sci-fi. Some que nem como se fosse um líquido. Você viu? Tipo, Olha o parece... jeito que some. Tipo, presta bem atenção no jeito que fica quando vai embora. Ih. Se desfaz. Se alguém souber o que é isso, vai ter o vídeo aí na descrição do bicho. Mas isso aqui foi achado... Uma criatura marinha que se desintegra.
E, ó, o Fábrica de Noobs fez um vídeo desmistificando. O que é isso? Não sei. Pra mim é uma água-viva. Vou ser sincero com vocês, não achei muito... Assim, se vocês O jeito que souberem soube é estranho, alguma mas- coisa desse criatura. Tudo é estranho. Por que fica parado e depois vira outra coisa? Tipo, Tem uma luzinha também nela, assim. Ah, mas muita coisa no fundo do mar brilha. Tem luz. Bioluminescência. Não sei. Aquele peixe lá com um bagulhozinho na essa foi a Sim, primeira vez que dessa. essa criatura foi vista Eles por isso. emitem luz própria mesmo. Lá não tem, né? Ah, não sei. Não sabe Mas- o que é isso, porque foi a primeira vez e a única que viram esse bicho aí. Mas faz sentido também, porque, tipo, é que nem vocês falaram, né? A gente não conhece 100% do nosso planeta. Tem espécie sendo descoberta o tempo todo. Sim. Descobriram esses dias uma espécie de lagarta que ela come plástico. O plástico mais poluente do planeta. Ela come até isopor. Tipo, ela come e não prejudica. Realmente é bom pra ela, né? Ela come e tá de boa. E estão pensando em usar isso pra despoluir o nosso planeta. Olha aí que legal também. É por isso que eu tô falando também. Eu não sei. Isso aí é ET, pra mim é uma água-viva estranha, abissal. Pra mim, né? Sei lá, vou deixar aí pra vocês. Negócio bizarro. E eu sei lá, eu acho que a vida por si só ela já é estranha, né? Eu acho que é misterioso o evento da vida no nosso planeta. Não tem só a gente aqui. mano. Quanto mais a gente olha a fundo, mais coisa tem. Sei lá, os animais carniceiros também é uma coisa que complicada pra caralho. Como que uma forma de vida consegue comer podridão e não sofrer com isso? Sim. Sabe? Tem essas coisas todas que a gente olha. E a gente, ao mesmo tempo, a gente se vê como alguém tão frágil, a nossa espécie também, né? Sim. Porque nossa espécie consegue, tipo, facilmente morrer pra causas naturais muito potentes. A gente tem uma fraqueza, se a gente for comparar com outras vidas, bem menos assim. E ao mesmo tempo que a gente só consegue sobreviver porque a gente foi essa espécie que teve vontade de pesquisar, de entender sobre o mundo e foi inteligente também, né? Que não sei se vocês sabem, né? Mas acho que na escola passa isso. Que a gente foi... a gente fez amizade com os cachorros, né? Uma certa amizade que não foi bem uma amizade, foi mais tipo assim, eu preciso sobreviver, você também precisa sobreviver, eu te trago comida. E aí... A domesticação, né? Foi um meio de sobrevivência também. Muitos bichos. Perdão, muitos bichos. Existem amizades entre bichos que funcionam assim. Mutualismo. Eu te ajudo com comida e você me ajuda com outra coisa. Tipo lobos selvagens, assim, que tem amizade com o urubu. Sim. Porque eles trocam favores. Tipo aqueles passarinhos que limpa hipopótamo, Sim. jacaré. Você já viu os Mutualismo. peixinhos que limpa as bocas dos peixes? É muito Já. engraçado, eles fazem. Sim. E aí os peixinhos vão entre assim e vai comendo os Sim. restinhos. Crustáceos que eles trocam crustáceos com concha, né? Que eles também doam as próprias conchas, fazem trocas, a depender. É legal isso, tipo, são convívios, né? Que estão longe do nosso dia a dia, mas que estão aí, eles existem. Por isso, em um dos meus textos eu falo, mano, a gente tá conectado com o todo, tá ligado? Tipo, a gente tem que entender isso, assim. A gente não é desconectado desse todo, né? Porque esse pensamento que fez a gente chegar onde que a gente tá e cada vez nosso mundo ficando mais quente, até Então, a gente não conseguir habitar. E aí a gente acha, não, mas a espécie humana vai ser extinta. Tá, vai ser também, vai ser extinta, mas assim, a espécie humana e outras espécies de animais que não vão conseguir se habituar tão rápido a isso. Aí que tá. Mas o planeta Terra, ele já passou por isso aqui muitas vezes. sim. Muitas Foda-se a vezes. gente. A gente é no todo. A gente não faz diferença pra essa terra toda se a gente for pensar grande modo, tá ligado? É porque ela vai se reconstituir, a vida vai voltar a nascer. A gente vê isso até exemplo, tipo, no The Last of Us, né? Que é uma série que tem lá os infectados, os fungos. E no fundo os fungos só faz mal às pessoas, não faz mal à terra em si, porque a terra continua lá. Então é isso, tá ligado? Se a gente for pensar a grosso modo, a gente somos o vírus da terra, tá ligado? O vírus da É vida verdade. que existe na Sim. Terra. Psicó. E talvez para fora. Porque verdade. eles estão nos mantendo. Eles Eles estão nos Aquela mantendo. teoria que eu falei, né? De que a gente pode levar destruição pra fora. Sim. Mas enfim, teoria. São Sei nem teorias, se é teorias, assim né? que funciona. Pois Teoria. é. Qual é o nome daquele moço indígena que foi na Câmara fazer um... Krenak. Foi, o Krenak. Krenak? Que ele fala, né, que assim como os dinossauros,
a gente também pode morrer a qualquer momento e a vida vai continuar com ou sem a gente. A gente deveria ser legal para continuar existindo, porque a Terra com ou sem a gente continua sendo um ser que existe. Ela pode se livrar da gente a qualquer momento, com vários desastres naturais, se ela achar que... Porque essas coisas assim de... Como é que fala? Furacão e tsunamis ajudam a Terra. Tipo, é cientificamente provado que essas coisas ajudam a resfriar certos campos da Terra e etc. Ou seja, se ela achar necessário, ela pode muito bem matar todo mundo para que ela continue viva, sabe? Já aconteceu isso. Eu lembro que teve um experimento que eu vi numa ilha que eles catalogavam, né, uma espécie de lagarto. Tinha lá uma lagartixa. Enfim. E houve uma tempestade muito forte nessa ilha que acabou com metade da população desses lagartos. E aí, quando eles foram estudar para ver o que tinha acontecido, sobreviveram os lagartos que tinham alguma característica específica da formação deles, que eles podiam se prender mais fácil às árvores. E os que não tinham isso, morreram. E é assim que funciona. É adaptação, é seleção. É desse jeito. Derrubei tudo. É desse jeito. Tô derrubando tudo toda hora. Mas, tipo, é desse jeito que funciona. É evolução, é seleção, é desse jeito, mano. Sim. Fazer o quê? O tanto de bicho que não morreu por causa desse tipo de coisa, de gente. Enfim. Teve aquela população que vocês vão lembrar que eles morreram por causa do vulcão. Sim. Lembra qual é o nome deles, velho? Eu esqueci agora, mas é uma população que foi toda extinta por causa de um vulcão que entrou em erupção, Sim. eles caíram tudo, tanto que eles viraram meio que pedras, né, tipo, eles caíram... Foram petrificados, sim. Petrificados. Olímpia? Não, é Olímpia? Não. É Sei o não. nome do lugar, o nome da civilização. Tem um filme disso. Porque tem uma população que aconteceu isso, tipo, Não. o vulcão entrou em erupção, todo mundo foi morto e Virou pedra. virou pedra. Tem, será, ainda esse lugar aí com as pedras? Sim. É exposição a alguma coisa? Não sei se é exposição, mas porque... é um... como é que fala? É um lugar histórico, né? Então, Sim. não E é pode curioso isso, né? É Tipo, curioso. uma população morreu, e tipo, eles morreram petrificados, ou seja, eles morreram no momento, naquele momento que eles estavam. Então, então isso é muito, muito doido de se pensar. Pompeia. Exato. Cara, isso é muito doido de pensar. Inclusive, esse que o Júpiter falou aí do Krenak, né? Eu vi não foi do Ailton Krenak, foi de outro líder indígena. Que aí umas pessoas foram lá na aldeia conhecer. Aí eles estavam lá batendo um papo. E aí esse líder indígena pegou e falou assim, ó, eu vou fazer cair um raio no meio da vila e não vai machucar nenhum de vocês. E aí ele conta que, tipo assim, falou assim, tá, faz aí. E aí ele pega e faz alguma coisa lá e pum, cai um raio assim no meio da aldeia e ninguém se machuca. Então eu acredito que, mano, tem forças, assim, que a gente consegue se conectar de algum modo, de algum jeito, que também a gente possa... Não digo controlar, mas eu digo que a gente consegue manusear. Usar ao nosso favor. Sim. E principalmente, tipo, respeitar essas forças. Sim. É que nem o mar. Eu tinha muito medo do mar, porque principalmente eu não sei nadar. Mas quando eu entendi uma coisa, fez muito sentido. E eu fiquei, caralho, não preciso ter medo do mar. É só eu entender um pouco como ele funciona, que já era. Porque se você respeita o mar e você entende as coisas que estão ali, você não morre. Por exemplo, correntes de retorno, que é uma coisa muito comum de acontecer em praias. O que é corrente de retorno? O mar, ele abre um vácuo, onde ali está mais fundo e dos lados tem a areia. Por isso que, tipo, quando você olha, tem uma pessoa super afundada num canto e pertinho dela tem uma pessoa que, sei lá, tá com ela no joelho. Porque naquela parte específica formou uma corrente de retorno. Para você sair da corrente de retorno, você tem que ou usar as ondas ao seu favor e nadar com elas para você chegar na parte da areia de novo, ou você nada pro lado que é onde tem a areia. Tipo, isso salva vidas, cara. Literalmente salva vidas. Você pode usar o próprio mar para sair da água. Se você conhece aonde você tá entrando e se você sabe
com o que você tá lidando, essas coisas nunca acontecem. E eu acho que isso é parte de toda relação. Sim. Quando você conhece Com alguém certeza. e você sabe das coisas, você tem jeitos de lidar com aquilo. Com e certeza. acho que isso é respeito mútuo à Sim, vida sim. e etc. Conhecimento é força, é Sim. poder. O Lovecraft, né, sempre trabalhava nas obras dele, sempre trabalhou na obra dele o medo do desconhecido, né? O desconhecido é algo pavoroso, é algo que você deve temer e é algo que é horrível. Mas pensando nesse ponto de vista do hoje, eu tenho meio que isso, a gente não ter medo, mas é tipo a gente conhecer. Por exemplo, teve um cara que eu vi que ele toda vez ele ia pro mar, pra água lá, e aí essa água ele ultrapassava um pouco a linha, meio que quase ficando perigoso para poder acabar acertando a casa dele. E aí ele, com os conhecimentos naturais dele, né, com o conhecimento dele indígena inclusive, ele colocou um cabo assim no meio e falou que a água não ia passar dali. Ela ia continuar ia chegar até ali e não ia passar dali. E foi dito e feito, ela não passou. Então acho que é muito isso que o Júpiter falou, é você ter conhecimento do que você tá fazendo, tá ligado? Por exemplo, eu acredito muito que a água é um bagulho de limpeza, é algo que deve ser respeitado. Tanto que pessoas, né, muitas pessoas que vão à praia ou vão para algum rio, antes de entrar nesse rio, ou entrar nessa praia, ou adentrar nessa praia, pede licença e se curva perante essa água, né? Porque entende que é uma força muito grande. E é uma força enorme. Tipo, mano, teve um dia que eu fiz uma limpeza com ervas naturais, assim. E aí eu peguei, tipo, taquei na água assim, tipo, macerei, né? Que quando você aperta a erva assim e tal, e sai o líquidozinho e tal. Quase pra fazer um chá. E aí eu entrei no banheiro, liguei a luz e tal, coloquei assim, tomei meu banho normal e depois eu joguei essa erva no meu corpo. E aí, tipo assim, foi de boa, foi bem tranquilo, me limpei e tudo mais. E aí eu vi que minha mãe chegou, porque eu vi ela descendo as escadas, e aí eu sabia que ela tava ali. E aí eu só ignorei e continuei e tal. Porque eu reconheço os passos das pessoas da minha casa, porque eu tenho essa coisa comigo, eu sei os passos de cada um da minha casa, mas enfim. Acabou que eu terminei e tal. E aí, beleza, saí do banheiro. Aí a minha mãe tava na cozinha, falou: opa, oxe, você tá em casa? Eu achei que você não tava em casa. Eu falei: ué, tô em casa, tava tomando banho ali. Ela falou: ué, mas eu entrei dentro do quarto, eu vi a luz do banheiro desligada. A luz do banheiro não tava desligada. E aí eu falei: não, oxe, eu tava dentro do banheiro. Ela falou: ah, tá, tudo bem. E voltou. E aí eu lembro que eu tinha pedido mentalmente assim: nossa, eu quero que ninguém me incomode nessa limpeza. E foi dito e feito. Ninguém me incomodou. Eu não tava ali naquele momento. Ou eu estava também. Mano, isso me lembrou uma coisa que, tipo assim, a depender de como você fala com o espírito da sua casa, você pode expulsar ele. Sim. Entendeu? Você só precisa, tipo, ser extremamente claro. Eu lembro de um relato de uma mulher onde ela estava sendo incomodada por um espírito toda noite. Ela se zangou com ele. E assim, você desrespeitar vai fazer com que aquela força se zangue com você. Mas se você for claro e direto, saber comunicar, essas coisas vão embora. Porque o que ela fez? Esse espírito ficava acordando ela de madrugada, ficava puxando o pé dela. Ela ficou puta da vida. Ela virou pra ele e falou: eu quero que você saia daqui agora. Essa casa não é sua. Eu não quero que você entre mais aqui dentro porque você está me incomodando. Eu quero que você vá embora e não me incomode mais. Aí, depois disso, ela parou de sentir e nunca mais aconteceu. Esse espírito foi embora, entendeu? Real. Eu acredito que, tipo, a nossa casa é o nosso templo, tá ligado? Assim como o nosso corpo é o nosso templo. Então a gente tem o poder de falar: mano, não quero você aqui, eu não aceito você, tá ligado? Tanto que quando você vê, tipo, alguma incorporação, tá ligado? Você percebe que, tipo assim, a conexão é entre você e a entidade que tá entrando dentro de você. Se você não quiser aquela incorporação, você não vai incorporar. Porque o seu corpo é um templo, o seu corpo é o que comanda ali, tá ligado? Então se você não quiser, você não vai fazer isso. Você não vai fazer o que você não quer. E aí, mano, é muito isso mesmo também. Tipo, a gente é... Cara, teve um dia que eu tava conversando com uma amiga minha, até contei essa história pro Bruno, que a gente tava conversando de boa, aí do nada, tipo, a porta se abriu assim com vento, e entrou um vento meio gelado assim no quarto. E aí na minha cabeça eu pensei assim, tá? Tipo, minha voz assim: eu posso entrar? Tipo, uma voz calma, assim, uma voz suave. Aí eu peguei e falei: olha, mentalmente assim: olha, eu não sei, essa casa, esse quarto não é meu, você tem que pedir pra ela. Aí eu, tipo, olhei assim pra minha amiga assim, que tava conversando comigo.
E aí, simplesmente, esse ser, essa entidade, não entrou no quarto, ele saiu. E, tipo, mano, é isso que a gente falou, é saber dialogar, tá ligado? Nossa, era sobre alienígenas, né? Sim. Mas acho que cai um pouco nisso também, né? Essa coisa que é meio que surreal, assim, que a gente presencia. É sobrenatural, né? É. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O que é sobrenatural parecido. também, né? O que é Então, sobrenatural, né? O que é natural? O que não é natural? O que é natural? Gente, não é natural. Então, né? E é isso aí. Não sei muito bem o que falar desse último papo que vocês tiveram. Só ia fazer um adendo. Muito importante falar que é de se questionar o que Lovecraft falava. Porque assim, ele foi muito bom nesse negócio de terror cósmico e tal, mas quem lê a fundo algumas coisas dele... Vamos entender quem é Lovecraft. Fala quem é Lovecraft. Lovecraft, o H.P. Lovecraft era um escritor de horror cósmico, né? Que ele basicamente escrevia o horror cósmico dele baseado nos preconceitos dele com vários tipos de pessoas. Lovecraft era racista, era vários tipos de preconceito. Ele tinha muitos. Ele era antissemita, era racista, era homofóbico, enfim. E esse desconhecido dele, basicamente, o que ele horrorizava, transformava em monstros, muitas vezes, eram as próprias pessoas, crenças delas e estilos de vida. Então ele colocava de uma forma monstruosa porque era como ele via aquilo. Tem uma história dele, inclusive, que ela me deixa desconfortável, não pelas coisas que estão acontecendo, mas pelo jeito como ele trata aquilo, que é os ratos na parede. Os ratos na parede, que é basicamente tá ali deixando implícito, né, que ele está falando sobre judeus, mas ele chama de ratos. Ele diz que tem ratos correndo nas paredes da casa dele e que ele quer matar os ratos e tal, e no final da história você vai ver que aqueles ratos são uma coisa diabólica, que eles vêm do inferno e que eles mataram pessoas e oh meu Deus, e é antissemitismo. Você nota os nuances de antissemitismo ali. Tem outras histórias, né? A do Cthulhu, por exemplo, que é a mais famosa dele, que tem esse negócio que ele fala que a América Latina vai trazer a desgraça ao mundo, né? Que é basicamente onde a gente veio. Então ele não via a gente com bons olhos. Vamos ressaltar isso. É uma coisa que eu acho muito interessante de falar. Porque, tipo, eu tenho livros do Lovecraft. Eu já li coisas do Lovecraft. Eu tenho livros de contos dele. Eu acho interessante. Só que eu acho muito mais interessante que ele transformou o horror cósmico depois dele, né? Numa coisa que é contra isso. O horror cósmico, conforme o tempo foi passando, ele se tornou o olhar para o preconceito também. Então Lovecraft ele transformava o preconceito, tipo, as vítimas do preconceito dele no horror, e após isso as vítimas do preconceito transformaram os preconceitos dele nesse horror também, sabe? Então o horror cósmico ele pode ser uma coisa realmente que está fugindo muito disso, físico, do plano material, enfim, uma coisa além, ou ele pode ser o preconceito em si, ou o antipreconceito, né? Pode ser uma forma de rebater isso. Exatamente. E isso, até se a gente for ver alguma... Inclusive, acho que se vocês falarem, não conhece Lovecraft, acho que o Cthulhu você deve ter visto em algum lugar. Porque Sim. Também tem um RPG, né? Que é o The of Cthulhu, que é um RPG de mesa. Tem música do Metallica. Tem, se você for ver o Vilgax do Ben 10, parece com o Cthulhu, se for ver assim, né? Que ele é um povo. Sim. Só que o Cthulhu é muito maior, enfim. Enfim, o Cthulhu é uma imagem de um ser cósmico que meio que é perceptível, tá ligado? Então, tipo... E se você for ver alguma foto do Lovecraft também, dá pra ver que o cara já tinha uma cara meio de arrumadinho mesmo, né? Ele tava arrombado por baixo. Mas nisso eu ia fazer algumas recomendações, né? Sobre o assunto que eu acho interessantes. Júpiter falou de Plantasia, que foi uma coisa que acabou vindo aqui no meio. Eu acho que eu vou fazer um post falando sobre as recomendações do episódio. Vamos ver como é que é. Plantasia, muito bom esse álbum. Escutem. Falando sobre alienígenas, já que a gente estava falando de Lovecraft agora, assistam The Thing, O Enigma de Outro Mundo, filme muito bom. Eu assisti com uma certa pessoa daqui que, né? Eu mencionei. Julgou o filme. Eu mencionei esse filme quando eu fui perguntar sobre o tamanho, só que eu falei não é para cima. Que é o você falou o nome errado? Ou não, The Thing é O Enigma de Outro Mundo.
Ah, falei o título errado. Que é basicamente sobre uma forma de vida extraterrestre que vem e se faz passar por coisas da Terra, né? Que é um filme clássico, influenciou muitas coisas, tipo Among Us. Para os mais jovens, Among Us tem muita referência a The Thing, né? Que é essa criatura que ela se passa pelas pessoas ao redor para conseguir a confiança e se metamorfosear nas pessoas ao redor, nas formas de vida, para conseguir evoluir e matar os arredores. É um filme muito bom. Eu gosto muito desse filme, né? Mas tem certas pessoas que não. Não faça explanar aí na internet, por favor. Define. Muito bom, assistam. Outro filme que eu ia recomendar, assistam Nope, ou Não Olhe, que é um filme do Jordan Peele, mesmo diretor de Corra. Esse filme é muito bom, ele fala de muita coisa, de um jeito meio subjetivo, mas tá lá. É muito interessante também ver como a forma de vida alienígena funciona nesse filme, porque é muito diferente. Eu que tava enjoado demais de filme de alienígena, eu vi esse, eu gostei. Muito bom. Assistam Aniquilação, que fala um pouco sobre essa forma da Terra, né, de se adaptar, porque esse filme eu acho que ele é baseado num livro. Eu não li o livro, só o filme eu assisti. Aniquilação como que eu digo? A Terra fez algo, aparentemente, que está mudando o jeito como as formas de vida funcionam no nosso mundo. Basicamente, a Terra parece que está gerando eventos, né, que estão mudando a vida na Terra em si. E isso é uma coisa que é muito interessante desse filme, porque coloca a gente para pensar também, né, quão grande que a gente é ou quão pequeno a gente pode ser no meio disso tudo, já que as coisas estão mudando o tempo todo e nem tudo a gente consegue se adaptar ou se manter. Talvez chegue a hora que, enfim, não tenha mais jeito. E eu falei de quê? Nope, eu falei de The Thing, eu falei de Aniquilação, Plantasia, e eu ia falar de outra coisa. A Chegada. Assistam A Chegada. Você já viu esse filme? Já vi esse filme. Esse filme é muito bom. Ele entra muito naquele negócio também que eu tinha falado, de como as formas de vida podem ser diferentes da gente. É muito bom. Esse filme ele também fala muito sobre linguagem, de como a linguagem pode mudar a nossa forma de pensar ou de ver o mundo. Nossa, é muito bom. As naves não parecem do jeito que a gente ouve convencionalmente, do jeito que eu vi, por exemplo, do jeito que está relatado lá na Operação Prato, enfim, que são esses discos voadores, né? É muito diferente. Os aliens são muito diferentes, eles não são humanoides, é uma forma de vida muito única. O significado desse filme também no final, né, que ele não esconde, mas no final é muito interessante, muito inteligente, de verdade, de verdade. Bom, assistam, pra quem gosta de anime, Parasita, muito bom também, fala muito sobre isso da evolução da Terra perante as adversidades que acontecem, né, que a gente causa. É muito bom, muito bom. Tem discussões muito bons ali. Muito. Eu lembro até hoje, o dia que eu tava assistindo, eu entendi o que tava sendo mostrado ali, a discussão toda, e eu falei, caraca. Caramba. Assistam no Yashiki também, muito foda, fala sobre moral humana, envolve esse negócio de alienígena também, e coloca ali pra gente pra discutir a humanidade em si. Não sei mais se eu tenho o que dizer. Mano, então você falou de anime, bota o Dandadan aí também, que é um anime recente que lançou, né? Que é sobre um garoto que é um nerdola e acaba conhecendo uma menina, e ele tem essa fissura por questões ufológicas, né? Ele acredita em alienígena, um monte de coisa. Só que aí acaba que ele se encontra com essa garota e, enfim, né? E eles começam uma aventura junto, onde esse mundo de Dandadan não mexe só com coisas espirituais, mas também com coisas de alienígenas também, né? Inclusive é muito engraçado porque tem um alienígena lá que tem um sotaquezinho que é muito legal, assim. O alienígena nordestino? É, o alienígena nordestino. Dessa banana. Deixa eu pegar na sua banana. É muito bom, esse anime é um anime comedinhazinho, mas tipo, vale muito a pena assistir. E eu acredito que vale muito a pena ler o mangá também, mesmo que eu não tenha lido ainda o mangá. Eu tenho vontade. Mas recomendo demais o anime, Dandadan. Não vi, mas tá aí a indicação. Você tem alguma coisa pra falar? Não, eu acho que eu não tenho nada pra indicar nem nada pra falar, desculpa. Se vocês querem um filme assim de alien
assim, que é de Alien, a gente vê que é um Alien, tipo, legalzinho de assistir, e tem o Alien, né? O clássico, né? Ah, Alien também, O verdade. clássico, o filme de Alien, assim, tipo, a saga inteira. Eu Suspense. o que eu, até noite que eu lembre, né? Porque faz tempo que eu assisti os filmes. É muito legal, vale a pena. É divertido. É um bom filme pra você ver, assim, com os amigos, assim. Eu gosto de Predador também. Predador, nossa, muito bom. Predador é bom. O primeiro, ele é meio galhofa, mas é muito bom esse filme. É verdade. Bom, acho que é isso. É isso? Eu acho que é isso também. Alguma coisa pra concluir? A mais? Eu acho que é o mais que eu posso deixar aqui mesmo. A gente pode deixar, na real, né? Esse tipo de pesquisem, né? Como a gente falou, né? Pesquisem, estudem. Estudar é bom. A gente acredita que não gosta de estudar porque a gente vem da escola, né? Mas quando a gente começa a estudar o que a gente gosta e aprender sobre o nosso mundo, sobre as coisas, a gente percebe que é bem legal estudar. Conhecer as coisas, né? Conhecer o nosso mundo, nos conhecer acima de tudo, né? Então, estudem. É bom. Mais legal do que parece. Sim. Mais importante do que parece também. Sim. É, realmente. Não viria antivacina. Beijo. É verdade. Verdade? Vacina, tem que tomar vacina. Verdade, tá dando vacina agora, né? Tá. Nova e eu vou ter que tomar amanhã. O quê? Que vacina não? Vacina, por causa da gripe. É que tá. A gripe aviária, né? É. Tá atacando forte e estão dando vacina. É. Eu vou tomar amanhã. É isso aí, tomem vacina. Se mediquem. Pesquisem. Aprendam, tenham uma mente saudável para vocês entenderem melhor o mundo onde vocês vivem e se entenderem melhor também. Sim. E como a gente sempre fala, né? Deixe aí suas inquietudes nos comentários, como quiser, como poesia, como música, como vídeo, como se sentirem confortáveis. Que a gente vai estar agradecido em ouvir o que vocês têm a somar no assunto, né? Sim. Se tem alguma recomendação do assunto, você tem alguma visão, algum relato, alguma coisa, seja lá como for, você quiser falar, fala aí, fica à vontade. Esse assunto é muito amplo, né? Sim. A gente expandiu muito ele. Sim. Então, pode ficar à vontade também para expandir. O assunto não acaba só porque acabou o episódio, tá? Então, é isso. O assunto é um eco. É isso. É isso. Então, tchau. Até o Falou. próximo episódio. Até o próximo. Tchau.